Olá, boa noite a todos. Continuando nas considerações espirituais do mentor Emmanuel ao Evangelho segundo Mateus, neste momento iremos tratar do item 90 do comentário de Emmanuel, como título Na Luz da Indulgência, onde ele comenta Mateus capítulo 5 e o versículo 40. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Muito bem. Essa série de estudos e aplicações espirituais que Emmanuel apresenta, aqui de Jesus, quando do Sermão da Montanha, na realidade ele fala algumas palavras e algumas aplicações que para o povo daquela época, os que seguiam, é até fácil compreender. Para nós, hoje, achamos um pouco emblemático entender essas aplicações de Emmanuel e também de Jesus, mas iremos para uma plena compreensão. Então, esse versículo, né, quando Jesus diz, olha, se alguém levar-te a juízo, né, para tomar a túnica, deixa ela também o manto. Ou, em algumas traduções, a capa, né, deixa também a capa. Este versículo, evidentemente aqui, trata de processo da lei. Aqui é uma referência à passagem de Êxodo, no capítulo 22 e o versículo 26. Eu creio que estava aqui dentro dos ensinos de Jesus reportar essa passagem aos hebreus, aos judeus, porque eles estavam familiarizados. Então, na seguinte questão, um credor, ele tinha direito de pegar algum penhor. Então, o credor poderia tomar a túnica. E a túnica é a roupa interior, né? É a roupa que fica vestido por baixo. Do devedor, né, como podia tomar essa roupa como uma fiança. Mas se a roupa externa, a capa, lhe fosse tomada também, teria de ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor iria precisar dela como proteção contra o frio da noite. Então veja bem, né? Essa questão de entregar a roupa, nós hoje não podemos mensurar o quanto valia uma roupa naquela época. Hoje é barato, hoje são muitas fábricas que produzem tecido, tecido é relativamente barato, roupas é relativamente barato, né? Tem todo preço, mas naquela época tudo feito à mão, com os fios sendo muito caro de ser adquirido por as pessoas mais pobres, né? Então Jesus aqui faz uma aplicação bem interessante concernente ao teor espiritual. Então veja bem, então um homem pobre naquela época ele podia até ter mais de uma túnica, que era a roupa inferior, que era a roupa bem mais barata. Mas acontece que geralmente não possuía mais do que uma capa, né? E Jesus disse: olha, se alguém te pega a túnica, dá-lhe também a capa, né? Dá-lhe também o manto. Então, vamos ver aqui o que o nosso querido Emmanuel nos apresenta com este assunto, né? Aqui na primeira consideração ele diz o seguinte: em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Ele nos reporta aqui, Emmanuel, né, que Jesus ali estava falando de algo espiritual, não era simplesmente de algo material. Então ele estava falando aqui, na realidade, seria da indulgência que todos nós devemos ter. Então é quando ele diz o seguinte, também nesse comentário: se tu anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência, para fazê-lo com segurança essa vitória do bem. Então, na casa, temos indulgências
uns para com os outros. Então, usa de indulgência e renova-lhes o modo de pensar e de ser. Ele aqui vem falando da generosidade que nós devemos ter para com todos, dentro da questão cristã. Então, é usar a indulgência como clareando o raciocínio. E aqui nós estamos falando agora aqui de uma questão espiritual. Vamos esquecer o material para podermos compreender essa indulgência espiritual que devemos ter uns com os outros, mas também de compreendermos o esforço espiritual que nós devemos fazer uns para com os outros, né? E sempre buscando propagar e divulgar o bem. Nesse comentário, Emmanuel também nos apresenta os armos de indulgência, não só com aqueles que têm um raciocínio duro, bem como com aqueles que são, às vezes, orgulhosos e violentos, mas ele também nos fala, temos indulgência com aqueles que utilizam de meninices, né? Vemos, às vezes, adultos, né, que tem cada ideia, cada coisa que nós achamos tão estranha, de tão boba que é. Mas também devemos ter indulgência para com esse. Devemos, num caso aqui, dar-lhe também a capa. É como se diz, vamos entrar na linguagem. E isso devemos ter muito, concernente às diferenças religiosas, quando vem se tratar de questões doutrinárias. Geralmente, um determinado segmento do cristianismo, alguma igreja, diz a minha igreja é a verdade, e apresenta toda aquela, a sua corpo doutrinário, mostrando que ali é a verdadeira igreja de Cristo. Vai o outro e diz que a verdade está ali. Vem nós também, às vezes, dizendo que a verdade está aqui, mas a verdade é Jesus. Então, nós devemos termos indulgência com todos. E quando chega uma pessoa que nós notamos que ela não tem a mesma compreensão espiritual nossa, e vem conversar, às vezes até querendo nos doutrinar, vamos ter paciência, né? Se ele nos pede a túnica, vamos também dar capa, vamos ouvir, não vamos entrar em atritos, mas vamos fazer o seguinte, vamos ceder um pouco na questão para que não haja uma desavença. Então é o seguinte, você às vezes, né, isso acontece comigo, já aconteceu muitas vezes com vocês, de repente chega uma pessoa, aquela pessoa bem fervorosa, às vezes aquele evangélico bem fervoroso, mas você nota que a cultura dele é muito pouquinha, né? Que ele não tem conhecimento nenhum, mas baseado na sua fé e baseado no que ele escuta, né? Pega a Bíblia, né? Às vezes nem sabe nem ler e apresenta aquilo e chega para você como se fosse uma coisa, uma tremenda verdade, e aqui dali ele tem o fervor de pregar numa praça, onde quer que seja, né? Então, eles quando vem conversar com você, tenha paciência para com ele, tenha indulgência. É isso? É como se você estivesse oferecendo a ele a túnica e a capa, escutar e pedir a misericórdia e a bondade de Deus. É como nos diz o querido Emmanuel, pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para conservar-se em uma esfera superior. Então, às vezes, esse bem vem trazer um mal maior. Então, é isso que nós vemos muitas vezes, cristãos se degradando contra os cristãos, porque tem uma ideologia diferente dentro daquilo que é o cristianismo, tem uma interpretação diferente daquilo que é o cristianismo. Eu, pessoalmente, no meu passado como pastor, eu gostava muito desses debates. Então, se hoje uma pessoa vem falar e vem me dizer que eu estou no caminho de Satanás e tudo, eu escuto pacientemente, é isso, para não gerar atrito, porque eu sei que eu escutando, depois eu vou embora, aí terminou. Eu sei que eu não sou, e assim a gente vai seguindo o caminho. É isso. Veja aqui o que nos apresenta o nosso querido Emmanuel. Concluindo, o próprio Criador espera as criaturas num transcurso do tempo, torelando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Né? Isto é o que a mãe dizendo, olha, o nosso Criador,
Jesus Cristo, o nosso guia e modelo, quantos e quantos milênios está esperando a mim e a você para que nós possamos ter uma compreensão melhor dos seus ensinos. Então, ele nos espera de uma maneira muito paciente, para que, através das leis, das reencarnações, a lei dos resgates e do aprendizado, assim, possamos ir aprendendo mais. Vocês imaginam o que seríamos nós há 2000 anos atrás? Como seria a nossa compreensão espiritual? Lembram quando Jesus queria dizer algumas coisas mais aos seus discípulos e disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não compreenderia agora o tamanho dos ensinamentos que ele tinha. Mas virá dia que vocês aprenderão. Então, se ele tem essa paciência de nos esperar, de nos tratar com todo o amor paternal e o amor salvador durante toda a nossa existência, por que nós não precisamos, por que nós não praticarmos a paciência um pouco com aqueles que às vezes não estão pensando como nós? Queridos, tenham uma boa noite, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, todos fiquem na paz. Iremos continuar dentro desses ensinos aqui que Emmanuel nos apresenta. O próximo versículo será também dentro desse mesmo assunto. Paz e luz a todos.